Bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. Hoje nós vamos tratar da fisiologia cardíaca, vamos falar sobre o coração. Então, o coração é um órgão vital, ele é considerado um dos primeiros órgãos a serem estudados e um dos últimos a serem modificados pelo homem. E isso que mostra que eles foram alterados de forma cirúrgica lá pelos meados dos anos 50, porque a medicina tratava o coração como um órgão intocável devido ao complexo mecanismo de função de contração dele. Então, nessa aula, nós vamos abordar esse mecanismo funcional, que é a fisiologia do coração. As batidas do coração são um sinal de vitalidade. Quando você quer avaliar uma vitalidade da pessoa, se a pessoa está mais viva ou mais longe da vida, vamos dizer assim, para não dizer morta, você avalia os batimentos cardíacos. Caso tenha batimentos cardíacos, quer dizer que essa pessoa ainda existe vida. Por muito tempo isso foi utilizado como padrão de pessoas que mantêm uma certa vitalidade. Então aquela questão lá de pessoas que têm morte cerebral e o coração continua batendo, legalmente, num aspecto na esfera legal das leis, essa pessoa ainda continua viva porque o coração está batendo. Ok? Mas o que faz o coração bater? São três tipos de músculos que trabalham nessa bomba de duplo circuito. Músculo arterial, que forma os átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e o músculo ventricular, que forma o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. E também algumas fibras excitatórias e condutoras. Ok? Essa organização do coração faz com que o estímulo e o potencial de ação percorra todo o músculo e a contração seja coordenada e rítmica, diferente do músculo estriado esquelético, onde você tem um estímulo só e um tipo de contração, ok? Então, histologicamente, elas são muito próximas, as fibras cardíacas das fibras do músculo esquelético estriado, mas elas têm uma característica um pouquinho diferente, que elas são entrelaçadas. Vamos ver melhor no próximo slide. Bom, anatomia e histologia. Na anatomia, vocês viram a organização do coração, átrios e ventrículos, átrio direito e ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, uma bomba de duplo circuito, onde o sangue não pode se misturar. Ok? Se nós observarmos a histologia, a organização da histologia, dessas fibras entrelaçadas, nós vamos perceber o seguinte, que as fibras cardiovasculares, elas têm essas formações dos discos intercalados comunicantes, são os gap junctions, que permitem com que você tenha uma difusão rápida de íons. E isso faz com que tenha um ganho no potencial de ação, faz com que o potencial de ação corra mais rápido e tenha uma forma rítmica de contração, ok? Organização dos tecidos cardíacos. Vamos lá. Átrios separados dos ventrículos por tecido fibroso. Esse tecido fibroso evita que você tenha um desperdício do potencial de ação e esse potencial de ação possa ser específico para átrios e específico para ventrículos. Então eu posso ter no mesmo tecido com potenciais de ação diferentes, estimulando a contração do átrio e a contração do ventrículo, ok? Isso é muito útil porque você quer primeiro que os átrios se contraiam, para que tenha um enchimento dos ventrículos e depois a contração dos ventrículos, para que faça a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, ou a grande circulação, que é a circulação sistêmica. Ok? E os potenciais de ação são conduzidos através dos feixes atrioventriculares, que são formados pelas fibras condutoras. Geralmente nós chamamos essas fibras de Purkinje, porque são fibras musculares mistas com células nervosas, capazes de autoexcitar a contração. Beleza? Sobre a contração, a origem da contração. O potencial de ação do miocárdio é longo e apresenta um platô, diferente do músculo esquelético, que é bastante estreito, onde você tem lá um potencial e já tem uma despolarização e uma repolarização. O potencial de ação do músculo cardíaco ele é mais longo, isso permite com que ele tenha uma força contrátil mais adequada. No músculo cardíaco, o potencial de ação é
mediado por dois mecanismos, diferentes do mecanismo único do músculo esquelético estriado, que é por abertura de canais de sódio, que são muito rápidos e permitem que o coração, o músculo estriado contraia rapidamente. Já no músculo cardíaco, você tem lá canais rápidos, que fazem a primeira contração, e os canais mais lentos, que são os canais de cálcio sódio, que mantêm essa contração, então formam esse platô. Na imagem aqui no cantinho, vocês vão poder observar, vocês podem aumentar aqui depois para dar uma olhada no vídeo, que as fibras são entrelaçadas e como elas sofrem o potencial de ação, e como que elas vão encaminhando esse potencial de ação. E o motivo de você ter o platô é justamente para que tenha essa contração de forma organizada, beleza? E tá aí o mecanismo que faz o coração bater. Você tem uma despolarização atrial, representada pela onda P, tem uma despolarização ventricular demonstrada pelo complexo QRS e uma repolarização ventricular na onda T. Essas ondas são estudadas no eletrocardiograma. Nós vamos ter uma aula específica sobre eletrocardiograma. Aqui eu só estou estragando um pouquinho, dando uma informação um pouquinho adiantada, só para vocês entenderem como funciona a contração. Então, o que acontece? Se despolariza uma parte do coração para despolarizar a outra. De forma acadêmica e de forma a organizar os batimentos cardíacos, nós fazemos a seguinte sequência de organização: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ok? E dependendo da velocidade, você vai ter uma frequência cardíaca, frequência e o número de batimentos por minuto. Essa frequência ela pode ser normal, em torno de 60 a 80 batimentos por minuto, pode ser acelerada, podendo chegar lá a quase 200 batimentos por minuto, e batidas mais lentas, onde você fica bradicárdico, onde você fica lá com batidas de 50, 40. Quando você tem acelerado, as batidas ficam taquicárdicas, você aumenta a frequência cardíaca. E pode acontecer também de ter batidas irregulares, que você tem uma arritmia cardíaca, ok? Então vocês vão observar no videozinho aqui que como que funciona a polarização e despolarização. Acompanhem o feixe verde passando pelo eletrocardiograma e o coração polarizando e despolarizando. Percebam que passa um feixe amarelo aqui, ó, essa corzinha amarela que mostra o impulso elétrico, o potencial de ação. Beleza? E o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco é iniciado pela geração espontânea do potencial de ação no nó sinusal. O nó sinusal é uma porção do tecido que dispara esse potencial de ação. Então ele dispara fazendo com que tenha a contração. Por isso, academicamente, nós colocamos como o átrio direito o primeiro a ser contraído. Beleza? Ele permite que os átrios se contraiam antes dos ventrículos, fazendo com que o sangue tenha um fluxo único. Esse fluxo único é pela abertura e fechamento das válvulas cardíacas. Então eu tenho uma sístole e uma diástole. Sístole, contração, diástole, relaxamento. Beleza? Vai ter uma perguntinha lá nas atividades fazendo uma relação entre sístole e diástole, polarização e despolarização. Fiquem atentos, ok? A frequência cardíaca pode aumentar durante a duração do ciclo cardíaco, mais rápido, mais ciclos. Frequências cardíacas muito altas o coração não suporta, porque não há uma formação lá da sístole e diástole bem definida. Então você tem estímulos seguidos, você vai ter só contração, não vai ter relaxamento, não vai preparar a fibra muscular para uma sequência de contrações. E aqui eu tenho o bombeamento do coração. Percebam o seguinte, nesse videozinho, entra por veia, sai por artéria. Entra por veia, sai por artéria. Essa é a regra do coração. Entra por qual veia? Entra no átrio direito pelas veias cavas. Entra no átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar. E sai do ventrículo esquerdo pela aorta.
Então, não há o fluxo do coração, ó, agora vai aparecer o coração aberto e vai lá aparecer as válvulas abrindo e fechando. As válvulas superiores são as atrioventriculares e as válvulas de baixo são as válvulas atrioventriculares e as semilunares, ok? Então, ó, chegou o sangue, o átrio enche o ventrículo faz com que tenha circulação para a microcirculação, a macrocirculação, ó. Entra pelo átrio, contrai o átrio, passa para o ventrículo, sai pelo ventrículo, sai através de veias, entra através de veias e sai através de artérias. Pegadinha, hein? Entra por veia, sai por artéria. Válvulas semilunares, válvulas atrioventriculares. Lembrando, entra por veia, sai por artéria. E o eletrocardiograma avaliando o ciclo cardíaco. Como que eu faço isso? As ondas PQRST são observadas. A onda P é a despolarização dos átrios. As ondas QRS é a despolarização dos ventrículos. E a onda T é a repolarização do ventrículo. Por que tem que repolarizar o ventrículo e não tem que repolarizar os átrios? Mais para frente nós vamos ver, e vocês podem ver aqui na figura, que tem essa onda U aqui, ó. Depois a gente vai tratar melhor dela. E segue o mesmo princípio, beleza? Mecanismos para bombear o coração. Sístole, período de ejeção. Então você tem lá um período de ejeção onde você contrai o ventrículo e vai ter um pico de ejeção. Esse pico de ejeção ele faz com que aumente a pressão intracardíaca das câmeras, que é o ventrículo, faça com que aumente acima de 80 milímetros de mercúrio, para fazer com que as válvulas semilunares fiquem abertas e haja o fluxo do coração, o fluxo sanguíneo saindo do coração. Já na diástole, o enchimento dos ventrículos aumenta o volume diastólico. Aqui tem uma questão que não dá para tratar muito bem dos volumes, porque você depende da frequência cardíaca. E também pela frequência cardíaca você avalia a fração de ejeção, que é o volume final diastólico impulsionado para fora do coração. Então, quando que o coração jogou para fora? Lembrando, quem faz a ejeção de sangue são os ventrículos. E ejeta sangue do ventrículo direito para o pulmão, a oxigenação, e depois volta para o coração pelo lado esquerdo, entra pelo átrio esquerdo e é bombeado pelo ventrículo esquerdo para a grande circulação que vai para o corpo todo. E tem um termo aqui que vai ser bem utilizado por vocês, que é o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeado por minuto. Então você tem lá, geralmente, uma avaliação de débito cardíaco, você vai ter litros por minuto. Então, questão assim de 0,1, 0,2 litros por minuto ou ml por minuto. Beleza? Isso aqui é importante para quando você quer fazer um ajuste da tua frequência cardíaca e um ajuste da capacidade do sangue bombear, do sangue circular pelo coração e ser bombeado pelo músculo cardíaco. Então, por exemplo, pessoas que têm taquicardia, você precisa reduzir a frequência. Você vai mexer aonde? Nos impulsos elétricos. Vai alterar o quê? O débito cardíaco. Beleza? Válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas são divididas em válvulas atrioventriculares e válvulas semilunares. Válvulas atrioventriculares mantêm o fluxo em única direção entre átrios e ventrículos. Então, sai do átrio, vai para o ventrículo. Do ventrículo, vai para as outras estruturas, pulmão ou corpo, que é controlado pelas válvulas semilunares, que permite que não tenha refluxo pela aorta ou pelas artérias pulmonares durante a diástole, ok? Então, se eu tiver um problema de válvula cardíaca, eu vou ter refluxo de sangue, ou eu vou perder essa unidirecionalidade do sangue. É isso que nós vamos ver na patologia, beleza? Então, aqui está uma representação de um corte superior, então essa vista eu estou vendo o coração de cima, sem os átrios,
apenas os ventrículos, observando as duas válvulas semilunares, válvula pulmonar e válvula aórtica, e a válvula mitral e a válvula tricúspide. Válvula mitral lado esquerdo, válvula tricúspide lado direito. Válvula tricúspide faz parzinho com a válvula pulmonar. Válvula mitral faz parzinho com a válvula aórtica. São as válvulas do lado esquerdo, válvulas do lado direito. Ok? Regulação e bombeamento cardíaco. Em repouso, o coração bombeia de 4 a 6 litros de sangue por minuto. Então, por minuto, lá você tem um volume de sangue que é recebido e ejetado na proporção de mais ou menos a 4 a 6 litros por minuto. Durante exercício intenso, isso pode ser de 4 a 7 vezes maior. Então, 7 vezes 6, 42 litros podem passar pelo teu coração. Já imaginou? Os meios básicos de regulação do volume são através da regulação intrínseca por resposta a aporte de sangue. Então, o coração ele precisa de uma quantidade, de um volume de sangue para ser controlado o bombeamento. Isso impacta em questões, por exemplo, quando você tem hipovolemia, perde sangue e você pode ter um comprometimento da contração do coração. E quando você tem um controle da frequência cardíaca e da força de bombeamento, que é a questão inotrópica, que é quando o coração contrai, a força do bombeamento. Beleza? A eficácia do bombeamento cardíaco é controlada pelos nervos simpáticos e parasimpáticos. Nós vamos ver isso bem a fundo quando vermos as questões de eletrocardiograma. Ali dá para ver as ações simpáticas e parasimpáticas bem definidas, beleza? E desequilíbrios hidroeletrolíticos. Então, você tem pessoas lá que podem sofrer de alguns problemas hidroeletrolíticos, perda de eletrólitos, desgaste, por exemplo, exercício físico intenso, ou então por desnutrição ou desidratação, e faz com que varie as concentrações extracelulares de potássio e cálcio. Se você teve um efeito em potássio, o coração vai ficar dilatado e pode gerar uma perda da frequência cardíaca, diminui a frequência cardíaca. Caso tenha um desequilíbrio do cálcio, vai fazer com que aumente as contrações espásticas. Então vai aumentar a força de contração. Quando você aumenta a força de contração, você pode ter vários problemas, como o cisalhamento das hemácias ou até mesmo uma fibrilação, que eu vou comentar com vocês quando nós vemos a eletrofisiologia do coração. Também vale ressaltar, neste ponto, a questão da temperatura para o coração poder fazer a contração adequada dele. A temperatura ideal para o coração é 37 graus Celsius, mais ou menos 1 grau, então de 36 a 38 graus Celsius. Passou disso, você começa a ter problemas. Então, se tiver uma hipertermia, uma febre, você provoca um aumento importante da frequência cardíaca. E temperaturas baixas, redução de 28 graus Celsius, provoca diminuição de frequência cardíaca. Uma curiosidade, para você poder fazer um acesso cirúrgico a uma válvula cardíaca, alguma coisa que está no meio do coração, dentro do coração, você precisa reduzir os batimentos cardíacos e até parar o batimento cardíaco. Como que você para o coração? Através do potássio e de temperaturas baixas. Você tem soluções cristalóides que são utilizadas nessas cirurgias para reduzir o bombeamento do coração. E daí o que faz? Quando o coração para, uma máquina, que é chamada circulação extracorpórea, entra em ação fazendo a função do coração e do pulmão. Então, além de circular o coração, ela também oxigena o sangue. Beleza? Uma curiosidade aí para fechar a aula. Beleza, pessoal? Bom estudo e até a próxima aula.